Graças a Deus, muito obrigada, Carlos, obrigada a todos mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, estudar um pouco mais sobre esse tema, um tema extenso, que já vem sendo falado aí já desde de maio, que é haverá falsos cristos e falsos profetas. 3 palestras já foram feitas, tamanho é esse capítulo, e aí agora eu fiquei com o fechamento. E os falsos profetas, várias vezes somos nós mesmos, e vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O item 11 do capítulo 21, e eu gostaria de ler, ele diz o seguinte: Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. É pequenininho. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Divulgam as visões do seu coração e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, tereis a paz. E a todos aqueles que marcham para a corrupção de seus corações: o mal não acontecerá convosco. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor? O que ouviu e entendeu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Ouvi o que disseram esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome. Dizem: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas, que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. E vamos falar agora, vamos dissertar um pouco sobre isso, sobre essas palavras do profeta, para a gente meditar bastante sobre isso, iniciar a nossa semana com com essa, com essas palavras tão importantes, né? Não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, vamos lá. Como é que a gente pode começar a falar sobre isso? Bom, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, na pergunta 459, ele pergunta o seguinte: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos? E a resposta é: muito mais do que a gente possa imaginar. E aí, na sequência, ele pergunta mais um pouco: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos pensamentos que são sugeridos? E a resposta é: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem de primeiro impulso. E aí vem, na sequência também, uma outra pergunta. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? As pessoas sempre querem uma fórmula fácil, né? E a resposta é: pode ser bom ou pode ser mal, segundo a natureza do impulso do espírito encarnado. Então, é sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, como é que a gente começa a identificar o que isso tem a ver com o profeta, com o que a gente está estudando aqui um pouco? Então, não sei se vocês sabem, mas sabe como que Allan Kardec fez a divisão entre os espíritos levianos e os espíritos com algum grau de superioridade? Os espíritos levianos são aqueles que respondem tudo. Então, tem aquelas pessoas que querem ter uma resposta para tudo, ou que querem dar palpite em tudo, pessoas que querem entrar em tudo. Esses, normalmente, já é um sinal de que são espíritos levianos. Por quê? Porque os espíritos de luz, os espíritos superiores,
chega em determinado momento que eles se calam, porque eles deixam entrar o nosso livre-arbítrio. Então, eles não interferem no livre-arbítrio. E é aí que a gente faz um paralelo com os falsos profetas. Então, tem gente que se empolga com a vaidade de saber o caminho, de saber a decisão, de saber a resposta, porque o que aconteceu com a pessoa é o que vai acontecer com todo mundo, e é uma posição que, às vezes, é tentadora, porque falta humildade, e aí os falsos profetas, várias vezes, somos nós. Então, é muito providencial a gente começar a semana e fechando esse capítulo de que haverá os falsos cristos e falsos profetas, com esse questionamento para cada um de nós. Será que a gente está respondendo tudo? Será que a gente está entrando demais na vida do outro? Será que a gente não está respeitando o livre-arbítrio do próximo, né? Então, pode ser que alguém pergunte, tá bom, mas como que eu vou saber, né, se quem está me orientando, porque tem alguns momentos da vida que a gente precisa de mais uma orientação, o desespero é tão grande, ou a prova é tão difícil, a gente vai pedir alguma orientação para um amigo, para uma amiga, uma pessoa mais vivida, uma pessoa que tem mais vivência mesmo. E a pessoa não vai dar resposta para tudo. Tem uma hora que ela vai falar, olha, agora você vai seguir seu coração. Olha, agora você vai abrir o evangelho. Olha, essa resposta eu não consigo te dar, né? E tem também aquelas pessoas que, por algum motivo, vão procurar um vidente, uma pessoa que se diz com algum poder especial, e como que a gente vai saber? Como saber se essa pessoa ela é um espírito de luz ou não? Como saber se não é um espírito que quer ludibriar ou não? Porque até os espíritos zombedeiros, no início dessa comunicação com o mundo físico, eles começam com mensagens atrativas, mas é insustentável, porque eles não têm aquela conexão com a espiritualidade necessária para sustentar aquela mensagem de luz, assim como a gente recebe mensagens de Emmanuel, de André Luiz, né, da Luana de Ângeles lá, enfim, de todos esses amigos espirituais. Então, o que acontece? A gente tem que estudar como é que a gente começa a identificar o que a gente pode fazer. É importante que a gente estude cada vez mais. O profeta é sempre aquele que vai falar alguma coisa errada, ou é aquele que vai falar alguma coisa sempre certa? O falso profeta sempre vai distorcer os ensinamentos? Sim, ele não consegue sustentar. Ele não consegue sustentar. E a gente tem que estar buscando sempre uma mensagem moral, para a gente avaliar um conteúdo, para a gente avaliar se o conteúdo é bom, a gente precisa ter conteúdo. É a velha história do barquinho. Se o barquinho está indo para qualquer lugar serve. Se ele não tem um norte, se ele não tem um destino, qualquer lugar serve. Então, é perigoso a gente ouvir qualquer pessoa, principalmente nesse momento da humanidade, desse momento de transição planetária que a gente se encontra. Nesse momento de tanto desespero, nesse momento que a humanidade... Agora, existe um nome para esse momento que a humanidade está passando, que é brain rot, que é
esvaziamento do cérebro, de tanto ficar ali no celular, então está ficando com a cabeça oca, como se fosse assim. Então, falta uma leitura edificante. É como se estivesse mentalmente andando para trás. E nessa hora, a gente fica muito mais vulnerável para qualquer mensagem. Não é qualquer coisa que aparece na internet, qualquer coisa que aparece no Instagram, qualquer coisa que aparece no YouTube, que vai preencher aquele vazio existencial, que vai preencher aquele vazio que todo mundo tem. E o que preenche esse vazio que todo mundo tem é somente Cristo. É somente os ensinamentos de Jesus. É somente a luz de Deus. Agora, para isso, a gente precisa sempre estar buscando uma fonte de conhecimento, através de palestras, através de estudos, através de reforma íntima, através de uma conversa. Então, é muito importante esse estudo e esse discernimento. Eu vejo muita gente procurando, oferecendo mensagens, né? Paga, traga o seu amor, traga não sei o quê, resolve o problema. Isso também é um indicativo muito grosseiro de que são falsos profetas. Esse é o bem grosseiro, mas os mais sutis, principalmente, são as nossas próprias palavras. Quando alguém vem pedir um conselho, e a gente vai dando conselho, vai falando, vai falando, vai falando. Tem que respeitar, principalmente, aquele momento onde a gente vai dar ali para a pessoa o estímulo para ela utilizar do seu livre-arbítrio. Um bom conselho é estimular que a pessoa frequente uma casa espírita, que ela faça sempre uma leitura, que ela procure uma religião, que ela procure uma palavra, que seja sempre uma palavra de luz. Emmanuel disse, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 80, e cabe muito bem falar aqui sobre opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 26. E ele diz o seguinte: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre, num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. O trabalho da mulher se incentivar, quem já realiza, faz diferença em todas as áreas. Você pode e deve fazer parte disso. O teste desse. O que aconteceu aí, gente? Vou continuar, que eu acho que alguém abriu o microfone. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso.
O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? E eu gostaria de ler essa frase de novo, porque no calor dessa correria que se vive hoje em dia, muitas pessoas buscam uma aprovação e nem sempre é na fonte correta. E daí a gente cai de novo nos falsos profetas, nos falsos cristos. Será que essas pessoas que estão dando norte, que estão falando o que é certo, é a força da multidão? Né? Os nossos pais já diziam, a gente não é todo mundo, você não é todo mundo. Né? Então, isso tem que ser resgatado. Então, eu vou ler de novo. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Então, aquilo que vem na nossa consciência, aquela intuição que a gente está ouvindo ali do nosso mentor, que vai nos levar, que é uma intuição, que vai nos levar para um caminho bom, para uma luz, algo que irradia, isso é sim uma intuição boa. Aí sim é uma intuição do nosso anjo da guarda. Agora, se é uma intuição que a gente está na dúvida, eu não sei, foi até a primeira coisa que me veio à cabeça, mas se a gente está na dúvida, se aquilo não vai dar em um bom lugar, pensa direito, vai estudar, vai checar, olha no centro espírita, procura saber, vai a fundo, que pode ser que não seja uma boa sugestão. Lembra lá do que Allan Kardec comentou e que eu li para vocês. Será que a gente é influenciado pelos espíritos? Muito mais do que a gente imagina. Então, voltando a Emmanuel, cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advergência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Ok? E como fechamento da noite dessa palestra, eu gostaria de ler uma parte muito bonita do Vivendo o Evangelho, do Espírito de André Luiz. Fontes luminosas. Assim como houve no passado os profetas que falavam por si mesmos, distantes da inspiração divina, hoje existem aqueles que são espíritas a seu modo, longe dos ensinamentos da codificação kardeciana. É espírita quando interessa. Quando não interessa, já vai para outra religião. A gente vê muito isso. Embora se apresentem como seguidores autênticos, não respeitam os princípios doutrinários, passando falsa ideia do espiritismo. Erguem instituições com nome espírita, mas enxertam outras práticas religiosas. Organizam e dirigem reuniões doutrinárias, mas são adeptos do símbolo e do ritualismo. Desculpa. Dispõem-se a intermediar a ajuda espiritual, mas agregam ao passe a encenação inútil. Não está ali de coração. Proferem palestras e preces em público, mas abusam da modulação de voz. Defendem o bom senso e a fé raciocinada, mas se entregam a atitudes superficiosas. Praticam a beneficência aos necessitados, mas faltam com a caridade aos companheiros. Prescrevem a solidariedade no grupo, mas não renunciam ao personalismo. Exercem a mediunidade com desenvoltura, mas não a submetem à análise criteriosa. São pródigos em discursos e publicações, mas avaros em discernimentos e qualidade. Exaltam a fraternidade nas tribunas, mas armam intrigas nos bastidores. Aparecem como representantes da doutrina espírita e até manejam as palavras com brilho e destreza, mas falam por si mesmos, sem a legitimidade dos fundamentos doutrinários, assemelhando-se às fontes luminosas,
que encanto pelo espetáculo de luz e cores, mas cuja água, saturada de impurezas, não convém ao uso. Então, gente, era isso que eu queria fazer o fechamento e deixar aí essa mensagem para a gente estar sempre atento ao que diz ao próximo, às palavras que a gente profana, né, as palavras que a gente diz em nome de Jesus, seja uma palavra de luz ou seja um silêncio, mas que elas sejam realmente palavras concretas, palavras que realmente tenham propriedade, tenham estudo, o estudo é constante. E como dizia Emmanuel, a nossa disciplina, disciplina e disciplina, e o compromisso no crescimento sempre na nossa escada espiritual. Uma ótima noite para vocês, uma boa semana e que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Muito obrigada.